Olá, meus caros, espero que se encontrem bem desde a última terça-feira. Vou dar a última parte, daquilo que é importante saberem, que é as medidas de coação e o regime penal para jovens delinquentes. Um, E na próxima semana irei iniciar o direito dos menores. Ora, as medidas de coação são instrumentos que são aplicados ao arguido no decurso do processo penal, ou seja, do inquérito, para garantir que durante esse decurso desse mesmo inquérito não haja perigo de fuga, perturbação de investigação ou até a continuidade da atividade criminosa. Os princípios gerais destas medidas de coação obedecem aos princípios que são, como por exemplo, legalidade, ou seja, que só podem ser aplicadas as previstas na lei e nada mais do que está na lei, a necessidade e a devida adequação ao caso em concreto, proporcionalidade e bem astas, ou seja, cada caso é um caso e cada medida de coação deve obedecer ao critério de acordo com aquele caso e subsidiariedade, ou seja, a preferência pela mais, pelas menos gravosas. Ora, no Código Penal português, consta eh, as 7 medidas de coação. Ora, vou abrir aqui o meu código para eu me orientar. Vou aqui abrir o meu código para me orientar. Para me orientar. Hum, Vou abrir o meu código para me orientar, porque eu não sei de cor. Ora, aqui está. Iremos começar com uma medida de coleção de acordo com o artigo 196 do Código de Processo Penal, que é o termo de identidade e residência. E o que é esta medida de coleção? Que é aleatório para qualquer ruído. Implica indicar a morada e não se orientar sem a prévia comunicação. Ahm, Esta medida de coleção, tendo de identidade e residência, consta do código. Tudo bem. No entanto, devia ser reformulada. Porquê? Porque, como outros colegas já ouvi, não consideram ter de identidade e residência como uma verdadeira medida de coação como as restantes. Porque, por exemplo, uma pessoa quando é detida, a partir do momento em que está a ser detida pelas autoridades, seja PSP, GNR ou Polícia Judiciária, a partir desse momento já tem o termo de identidade e residência, que ao qual nós chamamos de TIR.
Portanto, a partir deste momento, como não tem, como é automática, é uma medida automática, não consideramos que seja uma verdadeira medida de equação. Está tipificado no código, mas não considero honestamente que seja uma medida de equação. Isto muito provavelmente dará a uma discussão entre estas, um debate, porque pode haver, eu não conheço, mas pode haver colegas meus que o considerem que é uma medida de equação. Ora, continuando, uma pessoa que tem esta medida de equação e se quer ausentar do país, terá de informar o tribunal. E tem à discussão 5 dias que tem direito a ausentar-se, ok? São 5 dias para se ausentar. Tem direito a ausentar-se. Depois temos a caução. A caução é um depósito de uma quantia monetária ou garantia patrimonial que visa o cumprimento de obrigações processuais, ou seja, o arguido sai em liberdade mediante caução que o juiz hum, aplica, que pode ser tanto em monetário, quer em garantia patrimonial. Por exemplo, a sua habitação, o escritório, seja o que for, como garantia patrimonial. Depois temos a obrigação da apresentação periódica, que é o arguido sai igualmente em liberdade, mas com apresentações regulares às autoridades. Pode ter 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou quinzenalmente, por norma, 2 vezes por semana, três, depende do caso, e tem de se apresentar no posto de polícia da sua área de residência. Depois temos aqui outra, que é a suspensão de exercícios de funções desculpa, me disse os artigos. A calção está no artigo 127 do Código de Processo Penal. A obrigação de apresentação periódica está no artigo 128 do Código de Processo Penal. E agora para a suspensão de exercício de posição, de função, de atividade e de direitos. Consta no artigo 129 do Código de Processo Penal. Esta medida de coação visa a que isto acontece muito mais ne- em crimes de natureza sexual, crimes sexuais, em que o suspeito arguido está impedido de frequentar, e o caso envolve menores, proibido de frequentar escolas, frequentar ou trabalhar em escolas, creches, eh, tudo o que tenha envol- todo espaço em que estejam presentes menores está proibido de o fazer, de se apresentar durante do curso do inquérito. Depois, até vou mais longe, depois aí já é
outra situação diferente desta, que é diferente, não é muito diferente, é ligeiramente, que é durante, se for algo de condenação, parte de nove, finda, finda a produção de prova de julgamento, hum, é aplicada uma condenação acessória, uma pena acessória, aliás, que é a suspensão de exercício de funções, ok? E aqui também se alarga, mantendo até alarga ou mantém a medida de coação, que é suspensão de posição, de funções, aliás. Depois tem a permanência, vou ver, o exame de permanência, ausência ou contactos, o arguido está proibido de contactar certas pessoas ou não frequentar certos locais. Isto acontece, por exemplo, num contexto de violência doméstica, em contexto de outros tipos de crime, em que hajam testemunhas e o tribunal entender que não pode contactar aquelas pessoas, o tribunal proíbe. Esta é outra medida de coação que se encontra prevista no. eh, não tem aqui o artigo, não. Não tem aqui o artigo. Ah. Agora, a penúltima é a obrigação de permanência na habitação, conhecida como prisão domiciliária, que é fiscalizada com vigilância eletrónica pelas autoridades. É colocada uma pulseira no tornozelo e encontra-se na sua habitação, ou familiares, se este não tiver habitação própria. Um, consiste que é como se fosse prisão preventiva, mas em casa. Um, e se porventura o arguido tentar cortar a pulseira e fugir, a polícia recebe automaticamente e de forma imediata o sinal e vai ao encalço deste suspeito. E há houve casos em que isso aconteceu, que arguidos cortaram a pulseira eletrónica e tentaram fugir, mas foram logo encontrados pelas forças de polícia criminal. E por último, é a mais gravosa, é a prisão preventiva, que é a medida mais gravosa, como já disse, aplicada apenas quando todas as outras as referidas até agora não se considerem, não sejam consideradas, aliás, suficientes. Um, o tribunal aplica então a prisão preventiva. A prisão preventiva, esqueci de dizer, a obrigação de permanência na habitação consta no artigo 201 do Código de Processo Penal e a prisão preventiva, é o que eu estou a falar agora, consta no artigo 202 do Código de Processo Penal. Um, eu sou muito cético relativamente à prisão preventiva. Há casos em que não se justifica, na minha opinião, a prisão preventiva.
Por exemplo, o juiz podia optar pela obrigação de permanência na habitação, por exemplo, porque as nossas prisões estão sobrelotadas. Ora, se estão sobrelotadas, não existe aqui eh, uma decisão que não seja pela prisão domiciliária. Eh, Pode ser aplicada a prisão domiciliária, que, na minha opinião, é mais ou menos como a prisão preventiva. Só que em casa, na sua habitação. Mas os juízes tendem, em alguns casos, a aplicar a medida quase mais rigorosa. Ora, por fim, as medidas locais servem para quê? Para prevenir a fuga do arguido por tutela do inquérito ou instrução, continuidade da atividade criminosa ou perturbação da ordem pública. Há decisões, por exemplo, há decisões também, e agora, em que se aplica a medida quanto mais elevada, que é a prisão preventiva, que pode, eu acredito, que de alguma maneira, possa ter influência, os mídias, a comunicação social. eh, ok? Não em todas, como é óbvio, mas algumas decisões nesse sentido aplica também nível são mais agora, que é a prisão preventiva. Acredito que os mídias tenha, tenha influência no sentido de criar alarme social, às vezes até mais do que é, e então o juiz de alguma maneira vê-se ali hum, inclinado a aplicar essa medida de coação por causa desse alarme social. Também que a comunicação social hum, transmite. Ora, acabei agora as medidas de coação. Alguma dúvida é só deixar na caixa de comentários do meu canal. Agora vou falar um pouco sobre a delinquência juvenil. Ora, é referente a crimes praticados por jovens. A palavra juvenil já diz o que é, são jovens, normalmente entre os 12 e os 16 anos, embora muitos estudos incluam a jovens até aos 25 anos, em fenómenos de criminalidade em grupo. Aqui, os dados recentes apontam que em 2024 foram registrados cerca de 2.072 casos de delinquência juvenil, ou seja, houve um aumento de 12,5% face ao ano anterior, ou seja, 2023. Embora desde 2021, aliás, embora coisa nenhuma, um, enganei-me, peço desculpa, houve um aumento em 2024 de 2,5% face a 2023 e desde 2021 há uma tendência geral de subida deste tipo de criminalidade. No ano passado, houve uma ligeira descida, mais ou menos 1,3%, sendo a primeira redução desde a pandemia.
em 4 anos, 4, 5 anos, houve a primeira redução de para e espero, sinceramente, que venha, venha a reduzir, a reduzir ainda mais a sua porcentagem. Não obstante destas oscilações, aumenta deste, o fenómeno continua a ser visto como preocupante, como é óbvio, sobretudo porque alguns crimes são cada vez mais graves, como os mais comuns são furtos e roubos, vandalismo, agressões físicas, ofensas culturais, criminalidade, criminalidade em grupo, gangues, crimes em contexto escolar, casos mais graves, como por exemplo o uso de armas, crimes sexuais ou partilha de conteúdos ilegais. Ahm, as principais causas, fatores de risco, não existe uma única causa. Normalmente é uma combinação de fatores. Ahm, um ambiente familiar difícil, negligência, onde há negligência, violência, falta de supervisão, o abandono precoce, um, ou insucesso escolar, influência de grupos ou pares, gangues, pressão social, desigualdade social ou pobreza, exposição ou a violência, né, em redes sociais, problemas de saúde mental ou consumo de substâncias psicotrópicas. Estudos mostram que as trajetórias destes jovens são muito variadas, mas quase sempre ligadas a condições sociais e experiência de vida difíceis, onde ocorre mais maior incidência em áreas urbanas, especialmente na área metropolitana de Lisboa, mas também presentes no Porto, Setúbal e Faro. Como é que Portugal responde? Portugal usa sobretudo uma abordagem pedagógica e de reinserção, o que eu sou totalmente a favor. Não apenas punitiva, como por exemplo, sentido educativo em vez de prisões com os para menores, programas de reintegração social, intervenção escolar e comunitária, estratégias governamentais específicas para jovens em risco, ah, as prisões para jovens ah, até ah, aos 19, 20 anos, ah, considero que não é solução. A solução vai ser pela pedagogia. O Estado tem a obrigação de ajudar esses jovens. Há muitos jovens que querem ajuda e já aspira um julgamento em que o jovem não tinha uma base familiar nem, nem tampouco uh, sólida. Era um caso um, de consumo de substâncias psicotrópicas. Um, e eu, e eu queria mesmo ajuda, mas não tinha como apoiar. E cabe ao Estado fazer esse trabalho, apoiar os jovens que querem realmente ser ajudados, não o contrário, enfiá-los em prisões comuns para menores, que não é de todo indicado. Em São Paulo, delinquência juvenil
aumentou nos últimos anos, embora com sinais recentes de estabilização. Os seguintes são mais frequentes e, em alguns casos, mais graves. O problema está ligado a fatores sociais, familiares e escolares. E a resposta em Portugal aposta mais na educação, na pedagogia e reinserção do que na promoção pura. E assim continuam, porque, como já disse, as pesquisas não são solução para ninguém, para mais jovens. Ora, findo o direito processual penal, passo-me irei começar com o direito dos menores, eh, quando são os seus direitos, deveres, obrigação dos pais, enfim. Eu espero que estejam a gostar destas aulas. Bom resto de semana, bom fim de semana prolongado e até terça. Um bem-aja.